Olá, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu queria falar sobre a transfiguração de Jesus e sobre o assunto o Evangelho está acima da lei dos profetas. Amém, irmãos? Por isso eu vou ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, e depois em casa vocês leiam o texto todo. Amém? Porque eu não vou ler todo, senão não pode tomar muito tempo do vídeo. Mas eu vou ler essa parte aqui. Eis que depois tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, olha o que Deus falou, voz que dizia: Este é meu filho amado, e em quem me agrado, ouçam-no. Em algumas traduções está escrito: a ele ouvi. Amém, irmãos? Então, irmãos, ali estava Moisés, né? E estava Elias. Bem que vocês viram aqui, Pedro falando de armar tenda para eles e tal. Aí o Deus falou, irmãos, que a lei e os profetas devem vir a Jesus. Ou seja, irmãos, o que Jesus fala está acima da lei e dos profetas. Amém? Nós temos que atentar para o Evangelho da graça. O que está escrito? O que o Evangelho nos ordena, nos dá a ordem para fazer, isso nós devemos praticar. Amém? Porque, irmãos, Jesus, os fariseus, os escribas de antigamente, eles não tinham entendimento real do Evangelho. Mas Jesus Cristo sabia interpretar as Escrituras, as profecias, as palavras escatológicas que existiam. Então, Deus ele falou para Elias e para Moisés que deveriam ouvir a ele. Ou seja, Deus mandou a lei e os profetas ouvirem a Jesus. Ouvirem o que Jesus tem a dizer. Então, irmãos, é com muita certeza que eu afirmo, a Bíblia declara fielmente que o fim da lei é Cristo. Amém? O fim da lei é Cristo. Então, irmãos, o que a lei falava, o que a lei apontava, várias coisas, e eu quero até apontar também sobre o dízimo está nos profetas, irmão. Jesus não falou nada sobre dízimo. Amém? Talvez você que é cristão, que é de outra igreja, que é da Universal, talvez você que pode ser da Assembleia, pode falar, poxa, você está falando isso? Eu não estou não. Jesus não falou nada sobre oferta. Jesus nunca pregou a gente para enriquecer, para ganhar dinheiro e enriquecer. Isso é um fato, irmãos. Tem muita igreja aí que pede o dízimo para aumentar o salário do pastor. Eu já conheci casos de igreja que o pastor ganha 12 mil reais, 15 mil reais. E aí o irmão me contou que ele não vai ficar bancando a ostentação do pastor. E eu estou de acordo com esse irmão. Amém? Então, irmão, nós temos que ficar atentos à palavra, né? E isso é o que eu falo para vocês. O que Jesus falou está acima da lei dos profetas. Isso aí sem base de dúvida. Amém? Na lei de Moisés existia a lei litúrgica, a lei moral, a lei civil, né? Exemplo da lei litúrgica, quando fala como deve ser feito sacrifícios, holocaustos. A lei moral, aquela lei que fala que o filho deveria respeitar os pais e tal. A lei civil tem a ver com a questão de um cara que matou o outro sem querer. E aí ele teria que ir para a cidade de refúgio lá para que o vingador do sangue não tome a vida dele. E o pessoal que está na cidade de refúgio não poderia entregar o assassino para que fosse morto pelo vingador de sangue. Amém, irmãos? Mas só que com Cristo a lei finda. Amém? As únicas coisas que eu considero que não foram abolidas, a lei foi a lei litúrgica e a lei civil. Amém? Porque na lei civil de Moisés, lá no livro de Êxodo, existe um trecho que fala assim que, vamos supor, você tem um animal, um boi, por exemplo, e ele pega e ataca as pessoas e mata as pessoas, né? A Bíblia fala que o boi deve ser morto e a carne dele não deve ser comida. Amém? Beleza. Aí fala também que se o boi atropelou a pessoa, ou uma mulher grávida, ou coisa assim parecida, não. Sobre a mulher grávida fala de pessoas brigando e a mulher grávida sendo atingida lá em Êxodo, tem essa explicação lá. Então, irmãos, o que acontece?
o boi deveria ser morto. Mas a Bíblia também fala, se o animal do dono atacar a pessoa e o dono do animal, sabendo que o animal é agressivo, ia morrer o boi e o dono. Amém? Coisa que muita gente não entende, irmãos, que a lei, irmãos, você tem que pagar pelos seus pecados. Pela lei você paga os seus pecados. Tudo que você fizer você tem que pagar. Você tem que pagar. E é bem claro, irmãos, na carta do autor de Hebreus você vê lá falando o sacrifício de animais para perdão de pecados fazia como se passasse um pano por cima. Como se fosse você passar um ovo por cima de uma coxinha. Encobria os pecados. Amém? Encobria. Porque lá em Hebreus a Bíblia afirma, Paulo afirma, vários escritores na Bíblia afirmam, a lei não justifica ninguém. A lei de Moisés não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Aquele que veio e morreu por nós, se sacrificou e a Ele nós devemos ouvir. Nós devemos nos atentar com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que Jesus ministrou e devemos nos atentar à doutrina dos apóstolos, irmãos. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu aposto que ninguém nunca falou para vocês, e eu falo para vocês que isso foi uma revelação de Deus para minha vida, que me impactou muito, e que eu fiquei assim pensando, nossa, Pai, não é que é mesmo, Pai? E Deus tem umas semanas que tem que falar comigo, O que Jesus disse está acima da lei dos profetas. Amém? Não, irmão, se nós deveríamos considerar, porque vai ter irmão que vai colocar comentário aqui e vai falar assim, mas peraí, irmão, você está errado, a Bíblia, na palavra fala que toda escritura é útil para ensinar, para repreender e tal. Amém, mas eu não tiro isso, mas o próprio Deus falou que nós devemos ouvir a Jesus. E quem somos nós para questionar, quem somos nós para pegar outras referências, para tentar combater o que Deus falou? Amém? Então, irmãos, nós temos que ouvir a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, irmão, foi o único que cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei para que você pudesse ficar livre de cumprir a lei. Né? Aí, irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Né? Nós temos que nos focar nos evangelhos. Nós precisamos nos focar no que Jesus disse, no que Jesus ensinou e colocar isso como acima de tudo em nossas vidas. Acima da lei, acima dos profetas, lógico, o Antigo Testamento, a gente for ler, o Espírito Santo nos iluminar, a gente consegue perceber coisas maravilhosas, vários ensinamentos poderosos que Deus tem para dar para nós, porque o Antigo Testamento, irmãos, também serve para Deus nos mostrar como Ele agia no passado. O nosso Deus, Ele agiu poderosamente no passado e com misericórdia também. Eu gravei um vídeo falando sobre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. E, irmãos, teve irmão que falou que o Deus do Antigo Testamento, que a nação serviu o diabo. O irmãozinho pegou um texto porque Jesus falou algo da sinagoga de Satanás, né? Jesus falou. Aí o irmãozinho pegou um texto e quer aprender para tudo. Mas não é bem assim não, irmãos. Né? Então existe muita falta de leitura, de ensino nas igrejas e, irmãos, isso é muito complicado, amém? Então nós não podemos pegar, afirmar doutrina, criar doutrinas embasadas no que a gente pensa, que a gente acha, amém? Pastores, líderes de igreja, membros de igreja, vocês têm que entender que a palavra de Deus está acima de tudo que você pensa e que você acha, amém? A palavra de Deus. E você pode pegar e mudar a Bíblia. Você pode alterar textos. Aos pregadores que falam que a Bíblia deve ser atualizada, eu falo para vocês, se vocês atualizar a Bíblia, vocês vão prestar contas diante de Deus pelo que vocês estão fazendo. A Bíblia é desse jeito, a Bíblia já é mais atual do que nunca. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, irmãos, nós devemos ficar atentos. Rejeita essa pregação de que a Bíblia tem que ser atualizada. O problema é que o pecador quer que a Bíblia se adapte à vida de pecado dele. E Deus não aprova isso, irmãos. Deus não aprova. E esse ensinamento errado de que Deus é amor, amém, Deus é amor. Mas o espírito do anticristo quer colocar no seu coração que você pode continuar vivendo em pecado, vivendo no erro, que Deus vai no grande dia Deus vai te perdoar. Não. O Evangelho de Cristo, igreja, é arrependimento. Tem que se arrepender, abandonar o pecado, abandonar o adultério, abandonar a fornicação, abandonar a mentira, a prostituição, o falso testemunho, o homossexualismo. Tem que ter arrependimento, igreja. Se não tiver arrependimento, é inferno. Infelizmente, eu tenho que falar para vocês, é inferno.
Eu não posso chegar aqui e falar outra coisa, porque se eu falar tudo que eu falo aqui para vocês, tudo que eu ensinei nesses anos que eu estou nesse canal, foi tudo inspirado pelo Espírito de Deus. E eu tenho muito temor, irmãos, com as coisas que eu falo. Então se arrependa de qualquer pecado, de qualquer coisa que você tenha feito de errado, porque o Senhor Jesus está voltando, amém? Eu nem pedi para você se inscrever no canal no início do vídeo, porque algo fugiu da minha mente. Então, irmãos, que Deus abençoe suas vidas. Espero que essa palavra tenha sido edificante. Jesus Cristo, Ele é o centro. Nós devemos prestar atenção nele, porque Ele é o centro. Toda palavra aponta para Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E Ele virá buscar a sua igreja. E o juízo virá sobre a terra. Você que apoia aborto, você que apoia a ideologia de gênero, você que está aí, né, que é cristão, apoia essas coisas. Isso é a ação do Espírito do Anticristo, igreja. Amém? Que Deus vos abençoe com toda a sorte de bênçãos e até o próximo vídeo. Amém? Deus vos abençoe.